Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, professor de japonês. Estamos aqui para fazer mais um pós-jogo de São Paulo 1, Corinthians 2, no estádio do Morumbi. Mas antes de qualquer coisa aí, não deixe de seguir no nosso canal, né? Dá aí, se inscreva no nosso canal, dá um like aí, comente, compartilhe, né? A gente agradece, né? Tá dizendo aí que gosta do São Paulo, não gosta do São Paulo, tá odiando o Rogério, tá gostando do Rogério. Escreva aí, comente aí no nosso canal, beleza? E também não deixe de seguir a gente lá no nosso Instagram. Tem informações importantes para você sobre o São Paulo Futebol Clube, o basquete tricolor, o futebol feminino e o São Paulo Futsal, beleza? Bem, já vamos começando aí, né? O ano com uma derrota, né? Uma derrota doída, e eu acho que é para mostrar mais do mesmo, né? A realidade surgindo, né? E aí, já gostou Ó, do jogo? não, nossa, o primeiro tempo foi horrível, né? Tava bem ruim assim. Assim, começou bem, aí deu aqueles 20 minutos de crise que sempre dá no São Paulo. E aí deu alguma amostra de reação, aí no segundo tempo, né? O time foi aberto aí. E aí o São Paulo até criou algumas chances, né? Tem alguns jogadores que oferecem alguma coisa a mais, mas muitos jogadores também abaixo ontem. E assim, dava para ter empatado. Se você for falar em justiça, até seria justo. Pelo que o São Paulo jogou no meio final, segundo tempo, até que. Mas não tem esse lance de justiça, tem aproveitamento. E nisso, o Corinthians teve um aproveitamento bem melhor, né? Mas já olhando, já vemos que tem jogador aí que é o que eu falo. Não adianta insistir. Já deu errado uma vez, não vai dar certo agora, né? Eu falei no pré-jogo do Orejuela, acende uma vela para que ele não faça nenhuma cagada. A vela derreteu junto com o futebol de São Paulo no primeiro tempo. E, e outras situações aí, né, do Rogério também aí. E assim, né? A gente não pode se enganar com o desempenho de alguns jogadores. O Luciano fez gol, legal, bacana, mas até ele fazer o gol, não estava fazendo nada de diferente. Estava jogando do mesmo jeito que ele estava jogando mal as partidas. Então, a gente tem que ficar atento, né? Torcedor aí, fica aí com esse negócio de Luciano, parece que o cara tem que ser titular absoluto. Tem que tomar cuidado. Acho que são poucos jogadores nesse ano que merecem assim essa questão de ser ele é titular absoluto. Pouquíssimos que tem no elenco do São Paulo, né? Então tem essa questão. Sim, exatamente. O Luciano, por sinal, é um jogador que ele não tinha dava dando nada realmente, não fazendo nada no jogo. Acabou fazendo um gol e quase ele fez o segundo, né? Teve um lance lá que quase ele chegou a quase empatar o jogo lá, numa briga lá do Arboleda. A bola sobrando para ele, o Luciano quase fez o gol. Bem, o Luciano tem jogado perto da área, né? Não dá para jogar ele fora da área. Esse negócio de jogar ele camisa 10, isso é. Ele não Ah, rende, entendeu? Ele não é jogador de armação, história de flutuar, não. não é jogador disso. Alguma coisa o Rogério não vê, porque ele realmente não é esse tipo de jogador, ele tem que jogar lá na área. Mesmo que ele tenha falado que não goste, mesmo que ele não fale, ele fala assim, meu querido, sua função é essa. Olha o chute que você tem, a potência que você tem que jogar lá, não tem como. É, mas ele realmente não tem, não sei, alguma coisa precisa ser feita aí nesse sentido. Outra coisa também é que essas questões de laterais a gente precisa melhorar muito. Mas vamos já mostrar as notas aí, por favor, para o pessoal aí. Vamos lá. E vamos lá. Ó, Rafael, assim, é uma opinião. Para mim, no segundo gol ele falhou, porque a bola vem cruzada, ela
vai na pequena área e, para mim, bola de pequena área do goleiro. Então, eu acho que ele pulou atrasado, caiu lá junto com o Wellington e com o tal do Adson lá, e o Adson que tocou a bola. Então, acho que ele falhou. Acho que Uma ele coisa, falhou. né, Japa, que assim, o pessoal fala assim, o São Paulo precisa contratar goleiro. Vamos pensar no que a gente tem hoje. Nós temos 3 goleiros, contando com o Rafael. Desses 3 goleiros, um foi pedido do Rogério e o outro a São Paulo tinha contratado antes do Rogério Ceni. O Rogério não pediu o Rafael. Ele falou assim, eu não pedi o Rafael. O Rafael apareceu aqui, ele não gosta do Rafael, entre aspas. Né? Não vamos dizer que ele não gosta, é que ele falou assim, eu não pedi o Rafael. Ele falou isso na entrevista coletiva. Mas o Rafael é titular absoluto do São Paulo. Ele não pediu. E ele coloca o Rafael como titular absoluto do São Paulo. Então eu não entendo o que ele. Não, não dá para entender. Mas ainda acho, mesmo com essa falha, ele é o melhor goleiro que o São Paulo tem. Então, então ele tem que jogar mesmo. Então, essa ficou com nota 4. Aí, né? Ai, que eu vou falar? Eu Não acho que dá. ó, já a primeira passagem, esse é o Orejuela de todos dessa diretoria nova, para mim é a pior contratação disparada. Porque Pior. foi gasto Totalmente. dinheiro e assim, ele não dá nenhuma perspectiva de melhora. Nenhuma. Nenhuma. Ele foi emprestado, não jogava fora. É uma coisa. Ele foi Para pro dois Grêmio, times, não o foi? Grêmio e depois ele foi para o Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense, exatamente. Ele foi pro Grêmio, entrou, ele jogou 2 jogos, a torcida pegou no pé dele, ele saiu fora, o Grêmio não quis mais renovar o empréstimo, ele foi pro Atlético Paranaense, não jogou como titular, tá? Ficou no banco, e aí ele volta para o São Paulo, e ele volta aqui, e o Rogério, por exemplo, joga ele como ele tem jogado na lateral, que ele fala que é um jogador de ofício. Gente, esse jogador, ele falha demais. Ele falha demais. Isso aí eu não sei se... Ele tem um empresário, cara, esse empresário é o melhor empresário do mundo. Empresário do Rio, é. É o maior empresário do mundo. Esse cara precisa entrar no Guinness Book, cara. Porque esse cara é o melhor empresário do mundo. Conseguiu fazer que o Orejuela jogasse no São Paulo. Então ficou com 2, né? 2 aí, número de lateral direito. O Franco, eu acho que ele teve uma falha assim no segundo gol. Né? Ele poderia ou ter dado um bico na bola ou ter feito uma falta. Mas, se você analisar a jogada, o erro vem lá da frente. Né? Cadê o lateral direito? Não estava lá. Aí o E tava Arboleda precisou ir para lá cobrir a lateral. O Franco, que é o zagueiro da esquerda, precisou vir para a direita junto. E aí o Wellington ficou sozinho com o cara lá na área. Então, mas assim, se você analisar, né, tem torcedor que está reclamando do Alan Franco. Você prefere o Léo Pelé? Porque o Alan Franco ele errou no gol. Isso é uma falha capital. Mas em combates, quantos combates ele ganha durante o jogo? Acho que ele ganha num jogo que o Léo Pelé ganha de combate na passagem inteira dele em São Paulo. exatamente. Então, não adianta reclamar. E tem torcedor, eu vi essa ontem. Pessoal, é que tem gente que fala isso, né? Que futebol, assim, né? Todo mundo ama, muita gente ama, pouca gente entende. Tem gente que acha que esse Alan Franco é o que jogou no Atlético Mineiro. Não. Aquele lá é um volante equatoriano. Ele é um zagueiro argentino. Tem bastante diferença, tá, pessoal? Então, procurem saber melhor antes de criticar, sabe? Veja quem que vocês estão criticando, tá? Então, o cara não fez nem 5 partidas pelo São Paulo, você já está reclamando? Pô, vamos ter calma aí também, né? Aí ele ficou com 4,5. Arboleda, 5. O Arboleda, né? Ele tentou, ele marcou, ele anulou o Yuri Alberto. O Yuri Alberto praticamente não jogou. E quase ele deu assistência no final lá pro gol. Ele quase fez um gol lá de cabeça também. Desse cara, o que a gente pode reclamar desse cara? Meu? Ele ficou com 5 porque o São Paulo tomou 2 gols, né? Outro, que também aí parte da torcida tá malhando, o Wellington. Cara, você jogar
lá na esquerda, abandonado, para atacar, Sozinho. defender. Jogou, Porra, meu, jogou sozinho. é difícil, Ele, né? ele, ele precisava de uma cobertura. Ele precisava de uma cobertura. E ele não teve essa cobertura. Porque Nenhum. o jogador intocável, né, não precisa fazer essa cobertura. Aí Mas o Wellington jogou sozinho. culparam ele do primeiro gol. Lateral, quando você joga com ponta, é o ponta que acompanha o lateral. Cadê o David naquele lance? Ah? Então, porque assim, né? Tem uma parte da torcida que é assim. Ah, o cara faz um gol, ele é bom. Aí não pode falar mal dele. Só que assim, às vezes o cara faz o gol e encobre um monte de erro que ele tá dentro dos jogos. Então, você tem que Ele, assistir o jogo ele. inteiro, tem que analisar tudo. Aí sim você toma a conclusão se o cara é bom ou não. Tá? Então, o Wellington ficou com 5,5. Mendes, eu acho assim, foi o melhor jogador de São Paulo em campo. Disparado. Marca, passa, chutou uma na trave lá, né? Que Ele chuta bem, ele tem uma sai. boa visão. E É um assim, bom e jogador. joga pra frente. Meu, que Sabe, contratação boa essa, viu? sabe, Japa, que o que eu gostaria de verdade ver, ó, com o técnico que hoje que a gente tem, e pela forma que se arma time, pelo time que é. A gente vai ser difícil ver, mas eu gostaria de ver ele e o Gabriel Neves junto, viu? Eu gostaria de ver assim, ó, ele, Gabriel Neves, uma tentativa, ele e o Luan. Eu Ele e o acho que Luan, ficaria bom, ele mas e o Luan bem ficaria bom. difícil. O Pablo Maia, assim, foi um desastre? Não. Mas você vê que nessa função aí de segundo volante, não joga muito bem, não. Ou não foi treinado para isso. Né? Aí ele foi substituído, né, no primeiro tempo, mas ficou com 4, não tem muito o que falar dele. O Nestor, ah, já falamos isso, eu acho que assim, ele não vinha fazendo um mau ano, mas assim, tem jogo que não dá para ele ser titular. Isso é um fato. Quando você joga com um time que fisicamente é forte, ele não pode jogar. E isso já está sendo mostrado desde que ele subiu. Mas, para o Rogério, ele é intocável. Eu não acho que esse cara tem que ser mandado embora de São Paulo, nada disso. Mas ele não pode ser um jogador intocável. Não pode. Agora, uma coisa, eu quero que todo torcedor comente aí nos comentários. Eu queria que vocês comentassem. O Nestor tem parte física aonde? Eu quero saber qual é a parte física que o Nestor tem. Qual, qual é a parte física que ele tem que ele não pode ser substituído? Eu só quero saber isso. Porque eu e o Japa aqui, como a gente analisa os jogadores e analisa coisas, a gente não vê. Eu queria saber de vocês aí. Aí, ataque. David. É aquela coisa. Falei num outro vídeo. Se você esperar dele categoria, lances, o que ele faz? Ele carrega na força. Então, ele vai gerar um ou outro lance de perigo em jogadas de força. Só que você vê, ele teve uma jogada lá que ele carregou uns 4. Técnica zero. Aí Técnica zero. chutou lá em cima, sabe? Lance feio. E assim, Técnica se zero. ele é um ponta tão forte, tão bem dotado fisicamente, como o Rogério disse, ele tem que cobrir ele junto com o lateral lá, filho. Ele tem que voltar lá, cobrir. Né? Então, aí ficou com 5. O Rato. Esse tenta de tudo quanto é jeito. Ele volta, tal, mas você vê que esse quinto jogo seguido para ele, fisicamente, está custando já. Então, acho que ele tem que. Né, o Rogério tem que pensar em uma solução para dar um pouco de desafogo para esse cara, porque senão logo, logo ele vai estourar. Né? Mas, assim, é um jogador que você vê que tem personalidade, ele tenta jogar, né? Tá merecendo fazer um gol, né? Sabe? Então, esse a gente dá uma força para ele aí, que todo mundo tirou sarro, né? Quando ele foi contratado. Ficou com 5,5. Caleri, nossa, meu, foi uma das piores partidas que o Caleri fez pelo São Paulo. Meu Deus. Eu só consigo lembrar um lance bom dele. Foi um lance que ele chutou no gol, o Cássio defendeu. Meio que de fora da área. De resto,
nem a briga constante que ele tem sempre, ele conseguiu. Eu E não uma vi coisa, ele se enrolando lá com os zagueiros do Corinthians, não. é uma coisa que já está começando a me cansar, sabe, já? Porque Caleri, o que ele fez? Ah, ele briga. Tá. Tudo bem que a bola não chega para ele, jogadores que meio que deveriam armar são péssimos, não conseguem fazer uma jogada boa para ele, etc e tal. Eu tô cansado disso, mano. Toda hora fala assim: "Ah, o que que ele faz? Ah, ele briga com os zagueiros. Ele briga lá para tentar fazer um gol". É só isso. Infelizmente, gente. Infelizmente. É só tá aí, só está tendo isso. É muito pouco, é muito É muito pouco. Para a pouco. grandeza do São Paulo é muito pouco. Não, nem por questão de grandeza, acho que para um centroavante, sabe? Eu acho que Um centroavante, precisa, correto. precisa fazer gol, entendeu? Correto. Mas é o Exatamente. que eu falo, tem seus créditos e tudo mais, né? Ele tem que ser titular, mas Tem. A vamos gente ver não aí nega como a isso. chegada de outro jogador faz uma sombra, dá um estímulo. Né? Dos reservas, o Luciano ficou com 6, porque fez o gol. Tá do gol. Né? Tá do gol. Porque assim, até então, até ele fazer o gol, não tinha feito nada muito construtivo. Tá? Então aí é aquele Tá. negócio. Não vamos nos enganar só por causa do gol. Tá? Caio Paulista, entrou numa gelada. O cara acabou de chegar, botou lá o cara na lateral direita lá. Meu, mas é isso. É melhor que o Orejuela, Qualquer um. né? Então ficou com 5. O Pedrinho, eu gostei da entrada do Pedrinho. Ele com peça de segundo tempo, eu acho bem interessante. Eu acho que ele só tem que melhorar um pouco a questão da finalização. Mas ele é um jogador que gera perigo. Ele joga pra frente. Contra o Palmeiras ele gerou perigo, contra a Portuguesa ele gerou perigo, fez gol. Ontem ele gerou perigo, sabe? Então ele causa, ele arruma falta, ele arruma lance perto da área perigoso. É um jogador interessante. O Luan, ele entrou bem, mesmo Entrou assim, bem. né? Acho que o Mendes não estava aguentando mais. Ele entrou bem, e eu acho que ele merece ter até mais oportunidade hoje do que o Pablo Maia. Então, ficou. Muito mais. E o Thales Concordo plenamente. Costa tentou, tal, mas o Thales Costa tem a limitação física, muito fraco fisicamente, né? Mas você. Esse sim tem a limitação física. Esse é bem escancarado. Só que, Limitação física. assim, pelo menos é um jogador que você vê que tem um caráter, assim, né? Ele briga, ele Tem. discute, ele tenta fazer jogadas, né? Acho que ele só tem que melhorar essa questão física mesmo. E o Rogério ficou com 4. Porque, assim, não só pelo jogo, até por umas coisas que ele fala, né? Falar assim, o Galopo na lateral direito. Ficar falando aí que não teve erro de planejamento, o planejamento que ele participou, né? Então, né, Rogério, a gente já é até meio redundante ficar falando até algumas coisas que não dá. Né? Então, essas aí as notas aí. É, são as notas. O São Paulo, literalmente, tirando algumas peças do ano passado, essa briga de jogar, pelo menos tentar jogar a bola para frente, tentar fazer alguma coisa. Isso daí o São Paulo tem melhorado do que comparado ao ano passado. Mas, como eu falei para o Japa, esquema tático é o mais do mesmo, não muda, é a mesma coisa. Um cara que joga com o São Paulo com esse mesmo esquema tático, ele vai saber jogar tranquilamente. Né? Então, um técnico, um aprendiz de técnico, que foi o técnico do Corinthians, assistir 2 jogos do São Paulo, já sabe como o São Paulo jogar, já sabe como que vai fazer o esquema, já sabe anular o Rogério Ceni. Então, esses são alguns pontos aqui que é a minha crítica a esquema, a esse sistema e essa teimosia com alguns jogadores que desde o ano passado já vem mostrando e mesmo assim não muda. Acho que alguns jogadores merecem uma chance de titular ou pelo menos ter mais tempo para jogar, que é o caso do Galo, né? Artilheiro do São Paulo na temporada. Queira ou não, é artilheiro do São Paulo na temporada. Galo, né? O próprio Luan.
né? Merece essas condições. E eu queria ver o Gabriel Neves, porque ele não voltou da lesão, e aí eu quero saber como que ele tá, se ele tá bem, se ele não tá. São Paulo fez contratou ele definitivo, quero saber como que está as coisas aí, se vai jogar ou não. Então, algumas coisas ainda precisam ter respostas e pelo jeito não vai, não, pelo jeito não vou ter. Bem, já encerra para nós aí, bora lá. Então, pessoal, é isso aí, né? Compartilhem, curtam, se inscrevam aí no nosso canal, né? Dê a força aí pra gente, né? Aqui não tem chilique, aqui a gente fala as coisas, mas a gente fala o que tem que falar, tá? Acho que a discussão ela tem que ser muito mais ampla do que o resultado, né? Tem que analisar, né? Eu até recomendo as pessoas assistam quando tiver as entrevistas do Rogério, tentem perceber algumas falas dele, né? Que assim, esse negócio de esse sincerão, tá? Ele prejudica às vezes algumas falas. Reparem nisso, né? Prestem mais atenção e a gente volta aí. Essa semana vai ser uma semana mais tranquila, né? Porque o São Paulo só joga agora no final de semana com o Santo André, né? Mas aí a gente vem aí, né? Vai agora, vamos ver as notícias aí que o São Paulo vai ter durante a semana, né? Então vai ter muitas coisas aí para a gente falar. E claro, se aparecer uma coisa muito diferente, é evidente que a gente aparece aqui com os vídeos, tá? Então, pessoal, é isso aí, né? Só para deixar uma última mensagem, se você tiver aí com algum problema pequeno, médio, grande, o que você faz para se sentir melhor? Assista um jogo que o Orejuela joga, você vai ver que o seu problema não é tão grande assim, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Com Orejuela, sem Orejuela, com várias situações aí, vamos São Paulo. Vamos, São Paulo, isso aí. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.